os pressupostos do ouvinte e sua influência na comunicação. Eu sou Ezequiel Gomes, estou aqui no final do Encontro Mundial de Comunicação da Associação Geral, no NASP Campus Engenheiro Coelho. Esse foi um momento que a gente pensou bastante sobre a comunicação e eu gostaria de fazer um vídeo em relação a isso, falando um pouco como que os pressupostos das pessoas que ouvem as coisas que a gente diz podem influenciar na comunicação. Eu gostaria de usar como primeiro paradigma o apóstolo Paulo. Paulo escreve assim em Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui, ele enfatiza o fato de que ele é apóstolo, mas ele não foi escolhido da parte dos homens, e sim da parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É interessante você pensar que a experiência de Paulo fazia com que os seus ouvintes pudessem ter percepções muito diferentes a respeito da sua obra, da sua pessoa, da sua personalidade. O que acontece é que Paulo ele era um convertido do judaísmo para o cristianismo, e isso poderia fazer com que muitas pessoas tivessem suspeitas contra ele, tanto de pressupostos judaicos quanto de pressupostos cristãos. Isso de fato era um problema muito grave para Paulo, e ele frequentemente tinha que reassegurar às pessoas que ele era um apóstolo chamado por Cristo, chamado por Deus, e trazia as marcas e os frutos deste apostolado na sua vida, na sua experiência, o que demonstra que muita gente questionava esta experiência de Paulo, a autoridade de Paulo como apóstolo, será que ele realmente era apóstolo e etc. Por um outro lado também, obviamente, muitas pessoas acreditavam que Paulo havia sido chamado por Deus, estava edificando a igreja e etc. Agora imaginem uma situação. Paulo escreve uma carta, essa carta recebe 2 cópias e ela cai na mão de 2 pessoas diferentes. Uma pessoa que não acredita no chamado divino de Paulo, uma pessoa que não acredita na sua obra, na sua conversão, no seu chamado, na sua experiência ao lado de Cristo. Essa pessoa vai ler essa carta com inúmeras críticas, inúmeras maldades e tentando encontrar todo tipo de defeito e problema naquilo que Paulo diz. Você coloca essa mesma carta na mão de alguém que confia na experiência cristã de Paulo, você vai perceber que esta pessoa vai então se maravilhar ali com a obra da graça de Deus e vai se beneficiar positivamente daquilo que ele está ensinando e etc. Em toda a nossa comunicação acontece algo semelhante. Os pressupostos das pessoas que ouvem o que a gente diz podem moldar a sua apreciação da mensagem. Eu enfrento isso no meu ministério pessoal, você com certeza enfrenta isso no seu ministério pessoal, porque simplesmente é assim que o mundo funciona. Então percebam, por exemplo, muitas pessoas sabem que eu fui pastor e não sou pastor mais. E muita gente vê o que eu falo de maneira diferente. Então existem aqueles que pensam que Ezequiel Gomes é um herege, é uma pessoa crítica, amarga, que está contra a igreja, combatendo a igreja e etc. Por um outro lado, muitas pessoas entendem o meu trabalho e a obra de Deus na minha vida, e elas veem em mim uma pessoa que, apesar de não ser mais um pastor oficial da igreja, trabalha pela edificação da igreja, é fiel à teologia adventista, é apto para ensinar as pessoas, tem um trabalho, continua trabalhando para Deus independentemente de um cargo pastoral e etc. Então, quando eu gravo um vídeo, quando eu escrevo um post, quando eu escrevo um livro, e esse livro, ou esse post, ou esse vídeo cai na mão de 2 pessoas diferentes, a percepção geralmente é bastante diferente. Algumas pessoas vão dizer que eu estou sendo usado pelo diabo, outros vão dizer que eu estou sendo usado por Deus. E eu entendo que muitas vezes isso causa um pouco de confusão em algumas pessoas. Mas o fato é que a gente não consegue, e nem acho que a gente deveria conseguir, fazer com que as pessoas pensem tudo da mesma forma. E obviamente, se fosse assim, todos teriam que pensar como eu. Ou todos teriam que pensar como você, e a gente destruiria a diversidade de pensamento, a liberdade de pensamento, e não foi assim que Deus criou o mundo e nem a igreja. A igreja comporta pessoas com experiências diversas, obviamente que essas experiências suscitam uns nos outros, às vezes críticas, às vezes elogios, às vezes suspeitas, às vezes confiança, mas o mais importante é cada um ser fiel à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, e todas as demais coisas Deus acrescentará e esclarecerá no momento oportuno.